para que nós possamos compreender a importância da relação em si entre executivo e legislativo, senão o negócio emperra, e a gente viu emperrado várias vezes durante essa gestão de Lula. Mas por que a taxa das blusinhas em si? Por que de repente virou assim, essa queridinha do momento e um assunto que eles lutaram para implementar e agora estão lutando para retirar, Clarissa? A gente luta para implementar, mas não em tempo de eleição, né? Esse é o lema. Incrível como muda o negócio, né? Elisa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui hoje. O presidente Lula está pavimentando um acordo que, na verdade, já está meio alinhavado ali nos bastidores há algum tempo. E é um movimento que tem a ver 100% com as eleições deste ano. O governo federal, lá atrás, abraçou essa bandeira da taxa das blusinhas, cedendo a uma pressão de vários setores afetados, setores da economia que eram afetados pela importação de bens baratos, roupas, por exemplo, e outros artefatos que vêm de países como a China, por exemplo, por meio de empresas como a Shein, Shopee, assim por diante. Abraçou essa bandeira sob demanda das empresas, mas tendo como pano de fundo a ideia de ter um reforço para o equilíbrio das contas públicas, ter um esforço para melhorar a arrecadação, garantir a entrada de dinheiro que estava se evadindo, que estava deixando de ser cobrado de empresas que poderiam ali de alguma forma contribuir para equilibrar um pouco o caixa governamental que não está vivendo os seus melhores momentos. Para a gente recapitular um pouquinho, lá atrás, essa bandeira acabou sendo abraçada internamente por ninguém menos do que o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ele amargou um desgaste político enorme por conta disso. Aceitou esse desgaste em nome do equilíbrio das contas públicas e da proteção das empresas afetadas. Essa era a bandeira. E aí vem o presidente Lula, que de fato sempre foi resistente a essa ideia, porque sempre se preocupou com o impacto eleitoral disso tudo, o impacto junto à opinião pública, junto ao que o próprio presidente dizia nas conversas reservadas, aquele pessoal que está comprando itens baratos, ou seja, não está taxando rico, está impondo uma taxa aos que eventualmente podem mais se beneficiar de um produto competitivo, uma coisa que oferece um custo baixo para que ele possa adquirir um presente, populares, né? Uma roupa. E aí veio então essa coisa da taxa das blusinhas, só para a gente resumir o contexto. Mas em época de eleição, o presidente Lula, que já resistia a isso, diz ter sido convencido pela equipe econômica, pelo setor político, por integrantes do Congresso Nacional e pelo próprio Fernando Haddad, agora vira e fala, bom, não dá para deixar isso aqui prejudicando a minha popularidade em tempos de eleição, então vamos suspender. Essa medida provisória foi enviada ao Congresso Nacional como MP, ela já está valendo, mas para continuar valendo, ela precisa ser aprovada num acordo que vai depender, sim, de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Então, esse é o contexto que a gente tem para essa discussão da taxa das blusinhas. Já está tudo meio acertado ali nos bastidores. O que a gente ouve aqui vai ser feito o anúncio logo depois desse almoço sobre a aprovação dessa medida provisória, garantindo ao governo federal, então, a eliminação dessa cobrança, pelo menos por enquanto, porque não há garantias de que isso não vai voltar mais para frente, isso até já é conversado e estudado internamente. E aí fica o desgaste no colo de Fernando Haddad, basicamente. O presidente Lula deixa o seu ex-ministro da Fazenda, candidato ao governo de São Paulo, ter que arcar com a repercussão negativa disso tudo, ou seja, fica aquela imagem de que o Haddad taxou e agora o presidente Lula vai lá e retira a taxação, retira o imposto. Vamos esperar para ver, mas se tudo caminhar como a gente espera, a confirmação sai logo depois desse almoço com um anúncio muito bonito, muito cheio de cooperação, típica de tempos de eleições que a gente vê aí. Será que nós veremos uma foto de novo entre os três, aquela coisa aperto de mão? Acho que é bem possível, tem cara, em tempos de eleição rolou, bom, não né? é? No primeiro ano de governo, lembra? Aquela coisa, o Congresso unido com o Legislativo, depois, gente, começou aquela sinfonia meio desajustada. Que eliminou a taxa das blusinhas, eu acho que vem foto. Vamos